Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro terceiro, capítulo 10º, Lei de Liberdade. Vamos finalizar hoje o item livre-arbítrio, finalizar o item, mas não esgotar o assunto porque eu não tenho capacidade para isso. Questões 848, 849 e 850, 848, 849 e 850. Livre-arbítrio. Se você puder compartilhar esse vídeo, a gente agradece. Comentar, curtir, a gente agradece também porque isso ajuda na divulgação da doutrina espírita. Para melhor compreensão do nosso estudo, sugiro a você que pegue o item completo desde o dia 31, quando a gente começou na questão 843. Tá? Aí é legal que você vai acompanhando. Se você está vendo a gente pela primeira vez, né? Jornal Visão Espírita é o canal no YouTube e no Facebook. Tem tudo lá. Né? Volta no dia 31, vê o dia 31, vê o dia 1º, aí vê o de hoje, dia de finados. Tá bom? Então vamos lá. 848. A distorção das faculdades intelectuais pela embriaguez é desculpa para os atos repreensíveis? A distorção das faculdades intelectuais pela embriaguez é desculpa para os atos repreensíveis? Eu vou acrescentar aqui, por causa dos dias atuais, vou acrescentar: a distorção das faculdades intelectuais pela embriaguez ou uso de qualquer outra droga entorpecente, de qualquer droga entorpecente, quer seja bebida alcoólica, cocaína, maconha, heroína, crack, enfim, metanfetamina, êxtase, LSD, qualquer droga entorpecente dos sentidos, desde as lícitas até as ilícitas, são desculpa para os atos repreensíveis? Resposta: não, pois o ébrio ou dependente químico privou-se voluntariamente de sua razão para satisfazer paixões brutais. Em vez de cometer um erro, comete dois. Então, apesar da sociedade aceitar a desculpa de eu estava bêbado, eu não sei o que eu fiz, são dois erros. A bobagem que você fez, pelo seu livre arbítrio, pela sua vontade de fazer. A droga entorpecente foi só a desculpa que você, covarde, precisava para então encarar aquela situação que você não tinha coragem de fazer de cara limpa, seja ele o que for, seja a ação qual for. Isso é covardia, certo? Então você cometeu dois erros: o equívoco pelo seu livre-arbítrio e o equívoco de dopar o seu corpo duas vezes, exercendo o seu livre-arbítrio. Ah, Fábio, mas o dependente químico, ele é doente. Eu concordo com você. Ele é doente. Porque quis. Porque quis. Ah, mas ele tinha um problema de ordem psicológica que nunca foi tratado. Então era um doente. Porque quis. Eu vi inclusive uma deputada falando que perdeu o pai, que era doente, que era alcoólico, agora não fala mais alcoólatra, fala alcoólico. E ela dizia, era um caso de saúde pública. Levaram ele para a igreja e não foi suficiente. Levaram ele para a internação. Ele foi internado várias vezes, mas voltava e caía outra vez na bebida. Mas nós não fomos informados em nenhum momento que ele era doente, que ele precisava se tratar. Pelo seu livre-arbítrio, ele ficou doente. Se eu achar que todo dependente químico, quer seja ele de bebida alcoólica ou qualquer outra droga,
alguma coisa levou ele a fazer aquilo que não é do seu livre-arbítrio, eu estou dizendo que existe um arrastamento irresistível para o mal, que é totalmente contrário àquilo que nós estudamos nos outros vídeos anteriores. Que nós sabemos da lei divina e natural que não existe arrastamento irresistível. Não existe arrastamento irresistível. Nós podemos resistir a toda e qualquer situação que se nos apresente. Sempre. Então não vamos jogar a responsabilidade para outra pessoa de algo que é nosso. É triste ela ter perdido o pai nessa situação. É triste o pai ter desencarnado nessa situação. É triste, lógico que é triste. Estamos condoídos por ela. Mas concordar que ele era uma pessoa doente, que a sociedade tinha obrigação de tratá-lo, aí eu não concordo. Aí eu não concordo. Porque ele entrou, porque ele quis, no auge do seu livre-arbítrio, entrou naquela situação. Tirando a pessoa que foi obrigada a cheirar cocaína, a fumar crack, porque tinha uma arma na cabeça apontada, ou estava sendo ameaçado de morte e foi obrigado a fazer aquilo, e viciou-se na droga, tirando esses casos que a probabilidade disso acontecer é mínima, mas vamos assumir que possa acontecer, tirando isso, é livre-arbítrio, bem. Livre-arbítrio. Usou droga porque quis. Bebeu bebida alcoólica porque quis. Porque quis. Ah, mas tinha uma tendência. Se tinha uma tendência, porque em outra encarnação fez. E começou porque quis. Precisamos ser muito sinceros e honestos conosco mesmo. Espera lá, se eu tenho uma tendência ruim, é porque eu estou acostumado a fazer aquilo. Oh, pelo amor de Deus, eu não nasci com isso porque Deus me deu esse defeito. Ah, eu sou desse jeito porque Deus me fez assim. Deus não te fez assim, não, é mentira. Ah, eu não divido. Já ouvi muito isso. Ah, eu não consigo dividir minhas coisas. Não, eu não divido, fica tudo lá em casa. Eu vou amontoando, eu não dou para ninguém, eu não consigo. Eu nasci assim, Deus me fez assim e eu continuo assim. Mentira, larga a mão de ser sem vergonha. Não é verdade que Deus te fez assim. Deus te fez simples e ignorante. O egoísmo é coisa sua. Você que desenvolveu a partir do instinto de conservação e foi por esse lado. Deus não te deu egoísmo, não, bem. Para com isso. Mania de terceirizar a responsabilidade, né? Ou a gente joga para o obsessor, ou joga para encosto, ou joga para o diabo, ou joga até para Deus. Deus me fez assim. Que tolice é essa? Você nasceu com uma série de tendências que são coisas que são defeitos que você tem do passado. E esses defeitos é que começou com cada um deles. Ué. Não é? A gente fala assim, ah não, eu tenho um problema aqui e não sei o que Deus quer de mim, se eu tirei pedra na cruz, se eu colei chiclete na cruz, sabe aquelas brincadeiras que você faz, eu faço, que nós fazemos, enfim, às vezes tentando justificar alguma coisa do passado. E certa oportunidade nós estávamos estudando sobre os pedófilos. Pedofilia é um crime horroroso, né? E estávamos estudando sobre pedofilia e teve uma pessoa que falou assim: ah, mas nós temos que entender também, Fábio, que o pedófilo, via de regra, como você fala, usou até meu termo contra mim, como você fala, ele foi abusado na infância.
Quantas pessoas foram abusadas na infância que não são psicopatas pedófilos? Pedofilia é algo do espírito, é ele que é assim. Ou ela. Via de regra é ele, né? Ele que é assim. É um desvio de caráter. É falta de moral. É do espírito. Não tem nada a ver com o corpo e nem com o trauma que ele sofreu. Porque se passou por essa situação é porque lá em outra encarnação fez isso. E agora colheu. Não tem inocente, bem. Nenhum de nós é inocente. O único que não tinha nada para expiar, que não tinha nenhum passado para expiar, foi Jesus. O resto, nenhum de nós tem um passado limpo que não precisa expiar. Nenhum de nós. Não se iluda. Não se iluda. Agora vai defender pedófilo? Ah, Fábio, mas nós não temos que amar a todos? Sim, temos que amar a todos. E não existe amor maior do que ajudar a pessoa a se reeducar colocando-a atrás das grades. Fazendo, imitando, guardando as devidas proporções aquilo que Deus faz. Que é fazer com que a pessoa colha aquilo que ela plantou. As leis humanas existem para isso. Para tirar do convívio da sociedade aqueles que não podem viver em sociedade. É para isso. Senão não há evolução do mundo. Senão não há evolução. Pelo amor de Deus. 849. Qual é no homem em estado selvagem a faculdade predominante? O instinto ou o livre-arbítrio? Resposta: o instinto. O que não o impede de agir com inteira liberdade em certas coisas. Porém, como a criança, ele aplica essa liberdade às suas necessidades, e ela se desenvolve com a inteligência. Por consequência, tu, que és mais esclarecido que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes. Aqui, selvagem é mais numa época mais antiga. Hoje, se nós pegarmos no planeta de provas e expiações que está a Terra passando de provas e expiações para regeneração, nós não temos muitos espíritos que estão encarnando pela primeira vez em planeta de provas e expiações, portanto ainda selvagens no sentido de recém-saídos de mundos primitivos. Isso é muito pouco provável que esteja acontecendo, porque nós estamos no limiar de sair de provas e expiações para a regeneração. Até 2 séculos, 3 séculos, 4 séculos para trás, ainda tinha espaço. Nós estávamos numa era de transição, nem tinha começado a transição planetária ainda. Então era muito comum, como o espírito de Castelnau d'Arry, que é falado no livro Céu e Inferno, que nasceu na época, por volta de 1600, no século 17, era a segunda encarnação dele na Terra. Antes dessas 2 encarnações na Terra, ele estava no mundo primitivo. Mas o espírito de Castelnau d'Arry é de 1600 e pouco, mas a vida dele como antropófago, como canibal, né, como selvagem canibal, remonta a 2, 3 séculos para trás. Então nós estamos falando aí do século XIII, século XIV, né? Que a Terra ainda recebia espíritos de mundos primitivos. Aí tudo bem. Hoje acho mais difícil, hoje é um pouco mais complicado, mas ainda assim, se você não desenvolveu a sua capacidade de raciocínio pleno, então o livre-arbítrio também não é pleno, né? 850. A posição social não constitui às vezes um obstáculo à total liberdade de ação? A posição social não constitui às vezes um obstáculo à total liberdade de ação? Resposta: não há dúvida de que o mundo tem suas exigências. Deus é justo, leva tudo em consideração, mas vos deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar os obstáculos. Posição social, tá? Se eu nasço numa situação paupérrima, muito pobre, cuja alimentação ela é ineficaz ou aquém da necessidade básica,
então eu vou ter um desenvolvimento cerebral inferior. Portanto, vou ter mais dificuldades de expressar o meu livre-arbítrio. Isso acontece, certo? Inclusive em países onde a fome é muito grande, a criança cresce numa situação muito difícil, com pouca proteína, o cérebro desenvolve-se menos e, com isso, a capacidade menor do espírito exprimir-se através da matéria. Então, realmente isso acontece. E aí, volta aquela questão que a gente falava dos entraves acerca de ontem, né? Do vídeo de ontem, dos entraves de estar ali, do cérebro não corresponder àquilo que eu preciso. Beleza, aí tudo bem. A pergunta ela se refere mais a aquilo que a sociedade obriga a gente a fazer. Obriga até que ponto? Ah, eu sou da classe alta, então eu sou da classe alta da cidade, sou da casta alta da cidade, então eu não posso, as pessoas não podem descobrir que eu sou espírita, então eu vou no centro espírita em outra cidade. Isso acontece muito. A pessoa vai em outra cidade, no centro espírita, para que a maioria da cidade não saiba que o sujeito é espírita, e aí ele nem se comporta como espírita, porque senão ele vai perder certos privilégios que ele teria em sendo católico, em sendo evangélico, ou pelo menos dando a impressão que é. Esse tipo de covardia, ou seja, da falta de esforço em modificar a situação, vai ser levado em consideração, evidentemente. Isso vai ser cobrado na nossa consciência. Aí eu estou deixando de fazer o que eu devo fazer, porque senão, né? É isso, a questão é exatamente essa. Porque senão, né? Sabe quando você fala assim, então, eu até queria fazer isso, mas você sabe, né? Nossa, se eu fizer. Já ouviu essa frase? É esse o ponto tratado aqui. É essa covardia diante da necessidade de fazer o certo em vez do fácil. Quantos de nós fazemos o fácil única e exclusivamente por covardia, porque não temos coragem de enfrentar a sociedade, de enfrentar os olhares, de entender aquilo de que as pessoas saibam que eu sou daquele jeito, então eu faço um personagem. Isso é hipocrisia. O Espiritismo, se estiver fazendo hipócritas, não é uma boa religião. Certo? Há uma diferença muito grande entre o hipócrita que é para levar vantagem e a pessoa que coloca a verdade numa linda embalagem. Tem muita diferença. Tem gente que acha que tem que ser inconveniente, que tem que ser desagradável, que tem que parecer soberbo demais corrigindo os outros porque fala sempre a verdade por não ser hipócrita. Não, você é extremamente vaidoso, você é extremamente orgulhoso, você é extremamente egoísta e você é um chato. Você é inconveniente, é diferente. Que quer estar certo o tempo todo, que prefere ter razão do que ter amigos. Então você é um imbecil. Né? O ditado árabe diz o seguinte: a verdade é como uma pedra preciosa, se atirada no rosto machuca, numa linda embalagem encanta. Eu posso ser gentil, que é o primeiro passo do amor, é ser gentil, e dizer para a pessoa, falar aquilo que eu preciso com gentileza, com cortesia, que é o primeiro passo da caridade. Né? Isso sim é agir corretamente. O hipócrita, ele faz aquilo que a sociedade vai aplaudir. Porque se ele mostrar as suas convicções, por exemplo, é complicado. Nossa, se souberem que eu sou espírita, eu vou ter problema com o fulano, com o ciclano. Não posso, eu tenho que estar bem com todo mundo. Mas, pera, você não professa a fé espírita, mas Jesus não se esquivava. Ele teve problema. Paulo não se esquivava. Ele teve problema, não se esquivava.
Ah, mas entre mim e Jesus, entre mim e Paulo, tem uma grande diferença. Nota-se. E enquanto você for condescendente com você, você não vai ser nunca igual nenhum dos dois. E aí não é o organismo, não é a sociedade. É você, espírito, que é covarde. Percebeu a diferença? Então não é a sociedade que impõe que você seja desse jeito. É a sua covardia que faz com que você não enfrente a sociedade, porque é muito importante o material para você. É isso. O Espiritismo tem dessas coisas. Acorda a gente, né? Tomara que estejamos despertando. Que Jesus nos abençoe. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo, amanhã tem mais. Beijo pra você que fica, tchau.